diante dos acontecimentos durante a semana, o Senhor me inspirou a trazer essa palavra hoje, né? Nós vamos estar falando sobre, até o tema da pregação, da tormenta à glória, assim que alguém puder colocar, da tormenta até a glória, rumo à glória. E muitas vezes é um caminho estreito, né? Um caminho tortuoso, mas que o Senhor nos promete em todas as Escrituras que Ele estaria conosco. Ele promete que nós vamos estar sim nessa glória, não só lá na eternidade, mas aqui na terra também, vivendo um tempo de glória. É possível sim, porque tudo é possível àquele que crê, e nós somos um povo que cremos, senão não estaríamos aqui. E diante desses fatos, desses acontecimentos tão tristes, né, que marcaram a nossa semana, o Senhor começou a me trazer para uma reflexão da brevidade da vida. Né? Muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? Porque a correria, agitação, trabalhos, tantas coisas, e muitas vezes a gente não tem tempo para pensar na brevidade, mas a gente para pensar justamente em situações como essa, né? Eram jovens, eram pessoas ali que tinham um futuro brilhante, tinham planos, tinham sonhos, e jamais poderiam imaginar que uma situação daquela poderia acontecer. E quando a gente se coloca numa situação semelhante, a gente começa a perceber que a nossa vida ela é muito frágil. Vocês concordam? Ela é muito frágil, né? Um dia estamos aqui comemorando, celebrando, fazendo planos para 2017, e precisamos sim fazer planos, porque a própria palavra de Deus nos ensina que o nobre projeta coisas nobres, então precisamos projetar, sonhar, para que Deus possa executar os seus planos através das nossas vidas, mas nós não podemos esquecer o propósito pelo qual Deus nos criou, e Deus nos criou para a eternidade. Deus não nos criou para essa terra. Essa é a verdade que nós não estamos habituados a ouvir, e muitas vezes nós não queremos ouvir, mas é a realidade. Quando Jesus ele veio a esse mundo, a gente começa a analisar a vida de Jesus, a gente percebe que não foi uma vida fácil, uma vida prazerosa nos padrões e nos moldes do mundo, né? Não casou, não teve filhos, enfim, não teve uma profissão, não teve tempo de ir para uma faculdade. Ele simplesmente veio a esse mundo com um objetivo, um propósito de se entregar. Ele sabia qual era a finalidade dele ter vindo, ele sabia que ele iria morrer, que ia chegar um determinado tempo e que ele teria que se entregar por nós. E isso no auge da sua vida, aos 33 anos de idade. A gente não está falando de alguém que viveu a vida inteira e aos 80 anos se entregou. Não, alguém que se entregou na flor da idade. Para mostrar que o próprio Filho de Deus veio com um propósito de resgatar todo povo, língua, tribo e nação, com o propósito de herdarmos a vida eterna, a salvação. Aqui vamos passar um breve momento juntos, sim, e vamos fazer desses anos os melhores da nossa vida, nos preparando para o objetivo principal, que é herdarmos a salvação. Um dia nós vamos estar lá, no trono do Senhor, à mesa do Cordeiro, desfrutando sim de uma vida abundante. Lá não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá conta para pagar. Jesus, eu não vejo a hora de chegar lá e poder celebrar com o Senhor e saber que nós vamos acordar todos os dias, adorando ao Cordeiro. Nós não vamos ter conta, não vai ter conta, gente, que maravilha, é verdade, não vai ter. Lá vai ser ruas de ouro, de cristal. Lá nós vamos adorar o Pai e ver a Deus face a face como verdadeiramente Ele é. Eu acho que esse é o anseio de todos nós. Sabemos que Ele está conosco, o Espírito Santo habita conosco, mas nós não vemos face a face. Haverá um dia em que todos nós estaremos participando dessa mesa que hoje ela é tão simples, bonita, mas nós vamos estar participando de um banquete que jamais poderemos imaginar ou sonhar. É isso que o Senhor preparou para nós. E aí então a gente começa a entender algumas coisas que nós vivemos aqui, que são passageiras, são breves, mas que têm uma finalidade de nos preparar para algo muito melhor, muito mais grandioso. E aí a gente começa, vamos trazer para a nossa vida. A nossa realidade é o seguinte: quando nós somos crianças, lá 5, 6 anos, nós temos a nossa vida uma página em branco. Não é verdade? Por quê? Porque é cheia de possibilidades, ela não foi escrita ainda, então são muitos sonhos. É fácil você sonhar com um casamento, com filhos, sonhar com uma profissão, porque é uma página em branco, é você que vai escrever.
né? Então é um mundo de escolhas. Acontece o seguinte, que à medida dos anos vão se passando e quando chega a maturidade, a fase adulta, muitos de nós já fizeram as suas escolhas, lá por volta dos 30, mais ou menos, né? Normalmente a gente já escolheu o nosso casamento, já escolhemos a nossa profissão, nossa igreja, já escolhemos muitas das coisas, essa é a verdade. E aí o que acontece? Esse mundo de possibilidades que era tão maravilhoso, ele começa a se confrontar com a realidade. E a realidade, ela não é tão linda e maravilhosa, né? Começam a vir os problemas, as lutas, as dificuldades. E aí o que acontece? Muitas vezes aquilo que era um sonho de criança se torna num tormento, se torna numa dificuldade imensa. Aquilo que de repente para você era um prazer ter uma família, de repente você se encontra numa situação de quase tê-la desfeita, de tantos problemas. Você sonhava com um casamento e de repente vem um casamento, mas com ele vem as dificuldades, vem as lutas, a luta financeira e tudo mais. E aí é onde vem as dificuldades da vida, que muitas vezes nós não sabemos lidar, não sabemos muitas vezes como esperar em Deus, e a vontade é que nós temos muitas vezes de jogar a toalha e desistir. É verdade ou não é? Ou é só eu que já passei por isso? Todos, né? Eu creio que todos nós já passamos por uma fase de querer realmente desistir de tudo, desistir de uma profissão. Eu conheço a história de alguns de vocês para saber que isso é verdade. Muitos abandonam a profissão, vão procurar outra coisa, porque a parte financeira está tão difícil, tão complicado, que é obrigado, às vezes, a fazer uma coisa ali nova para poder sobreviver, trazer o sustento dentro de casa. Às vezes, a vontade de desistir de um casamento, né, difícil, desgastante, uma vontade de desistir da igreja, muitas vezes, porque a igreja, aquele pastor, eu não gosto dele não, viu? Olha, aquele pastor, ele prega do jeito que eu não gosto. Muitas vezes a gente tem, seja qual for a razão, nós temos motivos, muitas vezes, para desanimar. Mas a palavra do Senhor nessa manhã nos traz uma esperança. Na palavra de Deus, na presença de Deus, há esperança para nós. E o que o Espírito Santo de Deus quer trazer para cada um de nós, ele quer impactar as nossas vidas de tal maneira, nos encher e nos transbordar da sua presença de tal maneira que ele quer nos ensinar a amar as pessoas a quem nós escolhemos. Ele quer nos ensinar a amar as condições que nós temos atuais, amar a profissão que Deus nos deu, amar a igreja que Deus nos deu, amar os familiares, o marido, a esposa que Deus nos deu. E quando nós nos posicionamos na condição de amar, o Senhor começa a agir, e Ele começa a quebrar as barreiras, Ele começa a nos dar sabedoria e graça para enfrentar aquela tormenta e aquela situação difícil, que muitas vezes a gente acha que é impossível aos nossos olhos, e às vezes é mesmo, às vezes é impossível aos nossos olhos, mas não aos olhos do Senhor, né? Um Deus que ressuscitou mortos, um Deus que fez paralítico andar, cego enxergar. Existe algum problema difícil que Ele não possa solucionar na nossa vida? Eu creio que não. É o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus, é o mesmo Deus que abre mar vermelho e faz o povo passar, enfim, é esse Deus que continua atuando nas nossas vidas e vai continuar atuando pela eternidade, e é nesse Deus que nós precisamos focar, nós precisamos resgatar o nosso coração. Deus quer nos ensinar a amar as pessoas, eu volto a dizer, as escolhas que nós fizemos, as pessoas que Deus coloca ao nosso lado, o nosso vizinho, o nosso parente, o nosso familiar, não importa como é aquela pessoa, aquela condição, se ela é uma situação complicadíssima, Deus está querendo, o Espírito Santo quer te encher de tal maneira que você marque aquela situação através do amor de Deus, e que daquela situação conturbada saia o milagre de Deus, saia uma situação maravilhosa que nem você esperava. É isso que o Senhor quer, e não só nos ensinar a amar, mas também a perseverarmos e também sermos aperfeiçoados diante das dificuldades. Por que ser aperfeiçoado? O que é ser aperfeiçoado? Ser aperfeiçoado é você pegar algo que já é bonito e você lapidar, você colocar os detalhes. Por exemplo, aqui não está aperfeiçoado ainda, né? Porque ainda falta, ainda lixar, né? Ainda falta bastante lixa, pintura.
Tá bonito, se você olhar, mas falta ainda um aperfeiçoamento. E é isso que o Espírito Santo, ele permite muitas vezes a gente enfrentar as dificuldades, as crises, muitas vezes financeiras, conjugais, para que nós sejamos aperfeiçoados naquela situação. E qual é o propósito de sermos aperfeiçoados? Primeiro, nós sermos luz deste mundo, porque Jesus disse que ele nos criou com um propósito de sermos luz na nossa casa, luz na nossa igreja, luz nas nações, luz em todo lugar, refletimos a luz de Cristo para que as pessoas olhem para nós e vejam as obras de Deus em nós. Então esse é o propósito de sermos aperfeiçoados e também herdarmos a salvação. Então olha quantos propósitos Deus tem quando ele, de alguma maneira, ele vê que a gente está passando uma situação de crise e ele está vendo aquela situação, mas ele sabe que tem um propósito para nos beneficiar e engrandecer o nome dele. Amém? Glória a Deus. Semana passada, o pastor Rogério trouxe uma palavra, não sei quem estava presente, mas foi formidável, foi uma palavra de estudo, né? Sobre os modelos de igreja. Só para eu não vou voltar, né, a pregar o que ele pregou, mas só retomando um pouquinho, porque tem a ver com isso que a gente está falando. Ele falou de alguns modelos de igrejas. Por exemplo, tem um modelo de uma igreja que ela é uma igreja isolacionista. Então ela não é inserida, ela se exclui da sociedade, porque ela não quer se misturar com a sociedade, talvez porque se ache santa demais. Mas existe um modelo de igreja que é uma igreja voltada para a sociedade, uma igreja que trabalha em prol da sociedade, mas ela não está inserida, ela trabalha e volta para o seu lugarzinho. Mas existe um outro modelo, que é esse modelo, queridos, que nós vemos no próprio exemplo de Jesus Cristo. É um modelo de igreja que está inserida na sociedade. Ou seja, ela faz parte da sociedade. Ela está ali na escola, ela está ali no trabalho, ela está ali em todas as áreas da sociedade. Aquela igreja, aquele cristão está dentro daquela sociedade fazendo a diferença. Através de um bate-papo, um restaurante, alguém que você vai conviver, que você vai almoçar e faz questão de estar dentro da sociedade para fazer a diferença e manifestar a glória de Deus. E aí é onde que nós temos essa responsabilidade. Se nós queremos ser essa igreja, mas por que esse é o melhor modelo, pastora? Porque é o modelo que Jesus vivia. Se nós olharmos o Filho de Deus, nós vamos ver que ele, como que ele andava? Ele ia de cidade em cidade, não ia? Pregava a palavra, comia com pecadores. Ele entrava nas casas dos pecadores. Por isso que os religiosos ficavam loucos com Jesus. Como? E ele se diz o Filho de Deus, se diz tão santo, puro, e vai comer com pecadores? Pois eram essas pessoas que Jesus queria resgatar. Ele diz na sua palavra, eu vim não para os sãos, eu vim para os doentes. Para nós Jesus veio, para aqueles que se reconhecem que são pecadores, que necessitam de Deus, porque sem Deus não podem fazer nada. Nós somos pecadores, amém? E precisamos da graça de Deus diariamente. Então nós vemos que Jesus era inserido na sociedade. E aí nós vemos que a importância de sermos uma igreja assim. Só que vocês pensem comigo. Como que nós vamos ser inseridos numa sociedade? As pessoas estão sofrendo, estão sem esperança, estão desanimadas, depressivas. Se nós, ao estarmos com ela, deparando com os problemas delas, nós não temos a habilidade de curá-las através do Espírito Santo. Por quê? Porque não sabemos nem mesmo cuidar dos nossos problemas. Não sabemos enfrentar as nossas lutas, as adversidades. Como que uma igreja despreparada como que um cego pode guiar outro cego? Diz a palavra de Deus. Por isso, o Senhor, igreja, quer nos encher, quer nos curar, quer nos resgatar. Seja qual for a tormenta, qual for a dificuldade, seja ela de ordem qualquer, física. Eu estou com uma enfermidade física, eu estou com um problema emocional, eu estou com um problema espiritual, eu estou com um problema de vício, seja qual for ele, qual seja a ordem. O Senhor quer te curar, Ele quer te aperfeiçoar para que você seja luz quando você estiver inserido no teu contexto, na tua realidade, com os teus vizinhos. Eles vão enxergar a luz de Cristo e vão pedir oração. Na hora certa, eles vão pedir ajuda, mas para isso eles precisam ver em nós
algo novo, algo diferente, algo que chame a atenção. Fala, puxa vida, eu tô lá com aquele problema e eu tô vendo, né, a Valquíria, puxa vida, ela também tá com dificuldade, mas eu vejo que ela tá sempre cantando, ela tá sempre feliz, ela vai para a igreja saltitante, tá sempre com um sorriso, sempre animada, sempre feliz. Por que será? E ela também tem problemas. Por que será, né? Porque ela tem o brilho do Senhor na vida dela. Então isso faz toda a diferença. Amém? E aí eu vou pedir para você abrir, se você puder abrir a Bíblia, senão nós temos aqui na projeção, Hebreus, livro de Hebreus, nós vamos ficar só em Hebreus hoje, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9, 8 e 9. Exatamente o exemplo de Jesus que nós estávamos falando. Embora sendo filho, Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aqui existem algumas coisas interessantes que a gente precisa observar, que ele sendo filho, ele teve que aprender. Não é algo que ele nasceu já com essa obediência, e simplesmente porque não, ele era o filho de Deus. Então ele já nasceu obediente, simplesmente por ser eterno, por ser o Deus de toda a glória. Não, a palavra diz que ele teve que aprender a obedecer por meio daquilo que sofreu. Pelo meio do seu sofrimento, da tormenta que ele viveu, e a palavra diz em várias passagens que Jesus sofreu porque ele era um homem de dores. Ele sofreu e por meio desse sofrimento deu a ele a condição de tornou-se a fonte de eterna salvação. Ele só pôde cumprir o propósito dele divino porque ele passou por tantas lutas e por meio dessas lutas ele foi aperfeiçoado. E assim seremos nós também. Amém, queridos? Assim o Senhor está fazendo conosco. Em uma outra passagem também bem interessante, você não precisa abrir, mas eu vou citá-la, lá em Marcos 6,45, nós vemos uma passagem muito interessante, aonde diz a palavra de Deus que os discípulos estavam num barco e Jesus estava em terra. Ele estava despedindo o povo, ele tinha acabado de falar do reino de Deus, e os discípulos estavam dentro do barco. E, uma certa hora, esse barco começou a se agitar devido à tempestade. E ali, aqueles ventos fortes, simplesmente os discípulos se desesperaram diante daquela situação, mas Jesus estava vendo. Jesus estava vendo o desespero, o desânimo, a frustração, a falta de progresso, ele estava vendo tudo isso. E diz a palavra de Deus que Jesus então veio da terra, andando sobre as águas, e quando chegou perto daquele barco, ele disse para os discípulos se assustaram, né? Primeira coisa, né? Imagina ver um homem andando sobre as águas, né? Já é um baita susto. E ali então os discípulos acharam que era um fantasma, a palavra de Deus relata isso, e o Senhor, numa única ordem, ele falou, não temas. E ali, então, houve paz. E são algumas coisas que chamaram a atenção nessa passagem, bem interessante. Primeiro, por causa daquela tempestade, os discípulos não conseguiam enxergar a Jesus. Né? Os ventos, imagina os ventos, aquele barquinho pequeno, eles não enxergavam Jesus, mas Jesus os enxergava. E se importava com a condição deles. E Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos não estavam enxergando o caminho, que era Jesus. Quantas vezes a gente está numa condição que nós não estamos enxergando o caminho? Jesus está vendo a gente, mas a gente não está vendo o caminho. A gente não está vendo a solução. Às vezes o problema ele é uma bola de neve tão grande, a tormenta é tão grande, que às vezes a gente não enxerga o caminho. Como que nós vamos sair daquela condição tão complicada? Mas Jesus via eles e se importava com a aflição deles. Tanto é verdade que Jesus começou a andar sobre as águas e chegou diante daquele barco. Só que qual é a condição, qual é a maneira que Jesus chegou ali? Simplesmente da maneira que eles imaginavam? Não. Jesus chegou de uma maneira inesperada e poderosa. Glória a Deus. Porque muitas vezes, queridos, Deus vai chegar na nossa vida nessa mesma maneira. De uma maneira que a gente não sabe como, da onde ele vem, mas ele vem de uma maneira inesperada e poderosa sobre a nossa vida. Por isso temos que continuar crendo. Por isso precisamos permanecer no Senhor, porque na hora certa ele vem.
Ele vem sobre a nossa vida. Quando você acha que não tem mais jeito, fala, não, agora eu estou num poço que realmente eu não tenho mais o que fazer. Ali o Senhor vem te socorrer. Ele se importa com você. Ele é um Deus que te ouve, é um Deus que te vê, mesmo quando você não vê, e é um Deus que dá ordem. Porque naquele momento, quando ele chegou diante do barco, ele simplesmente disse, não temas. Os discípulos não falaram nada. Por quê? Porque imagina o desespero, né? Acharam que era um fantasma, nem saía a palavra da boca. Mas o Senhor Jesus disse, não temas. E às vezes a gente também está nessa situação. Quantas vezes? Às vezes a gente não consegue nem orar. A aflição é tão grande, a gente só chora, não é não? Tem algumas pessoas que você fala, pastor, olha, não tem nem o que fazer, é só chorar diante do Senhor. Mas alegre o seu coração, porque o Senhor fala que aqueles que se humilham debaixo das mãos poderosas do Senhor serão exaltados na hora certa, na hora certa. E isso é importante, queridos, nós não esmorecermos. E uma frase que eu me lembro que eu usava muito essa frase, e eu creio que muitos de nós usavam essa frase de uma maneira um pouco equivocada. Eu achava que eu tinha que ter fé para alcançar algumas batalhas, algumas situações na minha vida que eu falei, meu Deus, eu preciso ter fé, eu preciso ter mais fé. E eu orava pedindo mais fé ao Senhor para vencer certos tipos de batalhas. E no decorrer do tempo, comecei a perceber que isso não é uma verdade. Por quê? Quando a gente se posiciona dessa maneira, significa que nós estamos enxergando o problema desse tamanho e que eu preciso ter uma força extra, uma fé que eu não tenho ainda, que eu preciso buscá-la em Deus para poder chegar no patamar dessa luta, porque ela é muito grande. E muitas vezes nós desanimamos justamente por isso, porque enxergamos o problema, não há forças em nós, muitas vezes, para alcançar aquele problema e nós jogamos a toalha. E isso não é uma verdade. Por quê? Quando nós vemos lá em Hebreus 2,18, volta um pouquinho, nós vamos ver ao contrário, que o Senhor, ele diz que é no problema, é na batalha, é na dificuldade que nós vamos ser aperfeiçoados. Então, quando a gente enxerga aquela situação como uma dádiva de Deus para a nossa vida, quer dizer, muda o cenário. Ao invés de você ver algo intransponível, você começa a enxergar aquilo como uma dádiva, como uma oportunidade que Deus está nos dando para nos aperfeiçoar na nossa fé, na nossa dificuldade. Lá em Hebreus 2,18 fica um pouco mais claro. Diz assim, pois naquilo, aqui falando de Jesus, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E uma coisa que eu quero dizer isso para vocês pelo Espírito Santo. A área que você está mais sendo atribulado hoje, qual é a área? É a financeira? É o casamento? O ministério? Não sei. É a área que mais Deus vai te usar. Oh, pastora, é aqui. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz. Ele foi provado, ele foi aperfeiçoado o suficiente para poder ajudar aqueles que foram tentados. Eu me lembro de um testemunho de uma pastora, gente, aquilo marcou porque faz anos esse testemunho e eu gravo ele até hoje. E olha que minha memória é só pela misericórdia de Deus. Então se eu gravo é porque ele foi forte mesmo. Uma pastora do antigo ministério, ela contando que desde criança ela foi abusada, né? E ela não foi abusada por qualquer pessoa, simplesmente ela foi abusada e muitas vezes pelo próprio pai. Né, pai biológico. Então imagina o trauma que aquela criança, aquela adolescente veio carregando ao longo dos anos, a ponto de chegar à idade adulta e não querer saber de casar, ter nojo de homens, né, justamente pelo abuso e tantas outras complicações. E ela se converteu, ela veio ao evangelho, abriu o coração e ali então começaram a ministrar aquela jovem, dizendo que ela precisava perdoar o pai. Foi a primeira dificuldade dela. A tormenta começou aí. Como eu vou perdoar uma pessoa que abusou da própria filha? Como? Foi um processo, não foi fácil, mas ela, através do Espírito de Deus, não na força dela, mas do Espírito Santo que a capacitou, a fortaleceu, ela conseguiu liberar de coração perdão ao seu pai, um pouco antes dele morrer. Ela liberou perdão e ele descansou em paz. Enfim, só que o que aconteceu na vida dela? Um rebuliço. Porque Deus começou a usar a vida dessa mulher de uma maneira tão intensa e tão poderosa. Mas sabe em que área?
justamente em cura interior. Interessante, né? Quer dizer, uma mulher que foi tão machucada pela vida, na sua alma, nas suas emoções, de repente ela é levantada por Deus para curar vidas. E sabe o que acontecia? Ninguém conhecia o testemunho dela até que ela contasse. Ela abria a boca, ela subia no altar. Ela abria a boca, as pessoas começavam a chorar. Tamanho era a unção e a autoridade daquela mulher para falar de cura. Ela falava assim, se eu tenho autoridade para ministrar cura, ela falava, irmãos, é porque eu já fui muito machucada nessa área. Então, amados, quando a gente começa a enxergar as lutas da nossa vida como uma oportunidade de crescimento, de ministério, quando você olha e você enxerga algo novo surgindo dali que vai te trazer crescimento, amadurecimento, não só para você, mas para as pessoas que estão ao teu redor e que vão se beneficiar disso, a gente começa a enfrentar a tormenta de uma maneira muito diferente. A gente começa a enxergar não mais como um problema intransponível que eu preciso ter uma fé sobrenatural para atravessá-la, mas enxergar como uma dádiva de Deus para aperfeiçoamento da minha própria vida e do meu próprio ministério. Isso faz toda e completa diferença. Nós começamos a ter paz diante da tormenta. O problema está lá, a situação não mudou, mas quem mudou fomos nós, o nosso foco e a nossa perspectiva diante da situação. E isso daí, gente, faz toda a diferença na nossa vida. E lá em Hebreus, capítulo 4, do 15 ao 16, é um outro versículo que fala a mesma coisa. Falando de Jesus, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha que interessante essa passagem. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que não tem como não se compadecer das nossas fraquezas. Ele conhece, tanto é verdade que ele diz que quando nós somos fracos, nós somos fortes, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa quando na nossa vida? Quando está tudo bem? O mar de rosas, quando está tudo, dinheiro na conta, aquilo maravilhoso, casamento lindo, é ali que se aperfeiçoa o poder de Deus? Não! Ali é momento de celebrar, de glorificar a Deus, agradecer a Deus, mas o momento de ser aperfeiçoado é nos momentos de aflição. E ali ele diz, assim sendo, aproximemo-nos no trono da graça de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então o Senhor está dizendo que o lugar que nós devemos permanecer é na presença, é no trono da graça. E muitos desestimulam aqui. Muitos se afastam da igreja nesse momento, no momento da dor, da luta, da dificuldade. Já não adianta mesmo ir para a igreja. Eu já estou há 30 anos no evangelho e minha vida não muda. Para que eu vou continuar lá? Para que eu vou continuar servindo a Deus, temendo a Deus, se esse Deus não muda a minha vida? E aí o Senhor diz que nós temos que permanecer na presença do Senhor, com toda a confiança, com toda a fé que há em nós, porque no momento oportuno Ele vai nos ajudar. Os discípulos estavam naquela situação de aflição e no momento oportuno. Qual foi o momento oportuno? Na hora que Jesus chegou. O Senhor sabe qual é o momento oportuno da sua vida e da minha. Talvez seja hoje. Glória a Deus. Talvez você chega lá da tua casa, era o momento oportuno, Deus mudou a história, abriu as portas. Glória a Deus. Depois você vem dar o testemunho aqui. Amém? Vem dar o testemunho, glorificar o nome do Senhor. Talvez não. Talvez a hora que Deus vai chegar na tua vida e vai falar, não temas. Pode ser daqui 1 ano. Ai, pastor, aí já ficou estreito, né? 1 ano. Ai, meu Deus, 360 dias? Pode ser, mas até lá, como que vai ficar o teu coração? Nesse tempo de espera? Nós aqui precisamos decidir. Ou nós confiamos no Senhor e permanecemos no trono da sua graça, ou então nós desanimamos, desistimos. E é isso que o Senhor não quer. Ele quer que nós sejamos fortalecidos, que nós nos animemos. Lembra quando Deus disse para Josué? Josué, esforça-te. Josué estava desanimado. Imagina, ele estava acostumado que tinha um líder que fazia tudo. Moisés era o homem que subia no monte, buscava as direções. O povo estava de uma certa maneira acomodado, acostumado.
né? É a mesma coisa que um dia chegar aqui, gente, ó, os pastores da igreja, todos eles foram lá ministrar as nações, cada um foi para um país. E aí chega aí o culto na igreja aprisco, não sei, e agora? Quem vai cuidar da igreja? Quem vai pregar? Quem vai... Mais ou menos isso que Josué passou. E foi difícil para ele quando Moisés morreu. Moisés morreu, acabou. E agora? Quem que vai liderar esse povo? E o Senhor falou para Josué, você, esforça-te, tem bom ânimo. Ele estava desanimado. Falou, pastor, por que você afirma que ele estava desanimado? Não é à toa. Pega o livro de Josué, primeira folha de Josué, você vê Deus falando inúmeras vezes, vários versículos. Esforça-te, tem bom ânimo, levanta a tua cabeça, não desanima, Josué. Então o Senhor, em todo tempo, Ele nos anima. Levanta a tua cabeça, esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Em todo tempo, em todo tempo. Amém? Glória a Deus. Então, recapitulando, 3 coisas importantes que nós precisamos lembrar na hora da tormenta. Mesmo quando Jesus está ao teu lado e você não o vê, você não enxerga, você não vê a solução, mas Ele está ao teu lado. Ele está com você e Ele está te observando em todo o tempo. Ele vê quando você perde um emprego, Ele vê quando você simplesmente quer desanimar, quer desistir da sua vida. Ele vê tudo, Ele vê tudo. Os teus progressos, Ele vê tudo, Ele vê todas as coisas. E Ele é um Deus que se preocupa com você. Ele é um Deus que cuida de detalhes. Às vezes a gente coloca Deus numa condição só de milagres grandiosos. E a gente quer ver isso, né? E Deus faz milagres. Ressuscita mortos, Ele cura leprosos, Ele é um Deus de milagres. Mas Ele também é um Deus de detalhes, e Ele cuida de detalhes da nossa vida. Esses dias eu estava lembrando de um acontecimento que aconteceu logo que a gente casou, não sei para quem que foi, acho que foi para Sara, eu estava conversando com ela, e eu falei, puxa, como Deus cuida de detalhes que às vezes a gente acha que Ele não está prestando atenção, mas Ele está vendo, Ele está enxergando. Quando a gente casou, a gente passou em seguida, acabamos de casar e a gente começou a passar por um tempo de dificuldade financeira. E a gente resolveu não contar para ninguém da família, porque o pessoal ia ficar todo mundo preocupado com a gente, recém-casados, né, enfim. E nós tínhamos feito um voto com Deus de darmos 20% de dízimo ao invés de 10%, se Deus abrisse uma porta determinada que a gente estava pedindo. E assim o Senhor abençoou, já era um grande milagre aquela porta que estávamos pedindo, Deus abençoou, honrou, e nós começamos a ser fiéis, com 20% de dízimo. Só que nós esquecemos de um detalhe. Quando a gente colocou as contas no papel, a gente viu que não sobrava dinheiro para comprar comida. Só dava para pagar aluguel, água, luz e só. E o dízimo de 20%. E não sobrava mais nada, né? E a incredona aqui, na época, né, ainda faz a brilhante sugestão para o marido. Amor, vamos cortar metade desse voto, né? O Senhor não vai se importar se a gente der 10, não é? Porque, afinal de contas, a gente ainda vai estar dentro da palavra de Deus, que é 10, não é? Porque os outros 10 a gente precisa comprar comida, né? Como que nós vamos fazer? E ele, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dele, que ele não ouviu a esposa, e ele falou, eu vou cumprir o meu voto, a minha fidelidade com Deus, porque ele cumpriu a parte dele, eu vou cumprir a minha. E eu falei, Deus, e agora? Nós vamos comer o quê? Vento? Eu falei, como que nós vamos fazer, né? Enfim, o Senhor deu uma estratégia, e Ele dá estratégias. Quando Ele vê fidelidade no nosso coração, Ele dá o escape, a estratégia. Uma coisa que me surpreendeu na época, que eu não sou vendedora e não tenho habilidade nenhuma para isso. Quem me conhece de perto sabe que eu não vou nessa praia. Mas foi o que Deus me deu. Vender Natura e Avon, aquelas revistinhas. Gente, era o que Deus trazia a provisão dentro de casa. Às vezes eu precisava comprar a mistura naquela semana, eu vendia alguma coisa, era aquele dinheiro que sustentava a gente. E assim não faltou nada. A gente passou por essa fase difícil, mas Deus não permitiu a gente perecer. E aí foi um dia muito interessante que ele vira para mim e ele fala assim, amor, faz um bolo de chocolate, tô morrendo de vontade, mas tem que ser aquela cobertura, sabe, aquele chocolate escorrendo assim, aquele monte de chocolate, que quem conhece pastor sabe que ele não gosta de pouco doce, né, então tinha que ser aquela coisa assim, né, aí eu falei, tá bom, eu vou fazer. Só que quando eu fui olhar no armário, eu não tinha chocolate. E também não tinha dinheiro para comprar o tal do chocolate. Aquilo, gente, mas olha, cortou meu coração. Porque eu falei, gente, não tem dinheiro para comprar um chocolate em pó. Não tinha, revirei o moedeiro, não tinha. Aí virei para ele e falei, pode ser um bolo branco, né? Porque eu falei, não tem, amor, chocolate. Aí foi muito triste, porque ele olhou com aquele olhinho, assim,
Deixa, amor, deixa. Não precisa fazer, não. Eu queria de chocolate, mas tudo bem, amém. Não murmurou, não reclamou e tal, mas eu fiquei com aquilo no meu coração. Aquilo me mexeu comigo. Eu falei, puxa, não tem condição para, né? Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, Deus está nos aperfeiçoando. E a gente não abria a boca para a família está aqui na prova, né? Foram saber anos depois da nossa situação. A gente ia de bicicleta para a igreja, e o carro na garagem, porque não tinha dinheiro para colocar o combustível no carro. E a gente chegava na igreja, o Edinho, cadê o Edinho? O Edinho lembra, né, Edinho? Às vezes a gente chegava de bicicleta, pegando a Raposo Tavares, de bicicleta, os dois. Assim. E foi assim por vários meses. E Deus aperfeiçoando a gente. Hoje eu entendo. Na época, eu não entendia, na época, Senhor, somos obreiros da tua casa, te servimos. Aonde temos falhado, onde temos pecado, nós não estávamos pecando, não estávamos falhando, estávamos sendo aperfeiçoados, o que é diferente. Diferente. Hoje a gente tem alguma coisa para passar para vocês, porque a gente passou. Não somos vazios, temos experiência. Você tem experiência que te dá condições de ajudar outras pessoas. E ali, naquele dia, não terminou a história do bolo. Naquele dia, a gente tinha que visitar meus pais. Eles moravam numa região próxima naquela época, né? Uns 20 minutos da minha casa. E a gente foi lá fazer a visita, tal, não sei o quê. Chegando lá, para nossa surpresa, minha mãe vira, e eles também estavam numa situação lá não muito boa financeiramente, né? Não estava muito boa. Chegou lá e tal, não sei o quê. Ai, filha, não sei, me deu uma vontade de fazer um bolo. Na verdade, eu fiz 2. Falei, eu não sei por que me deu vontade de fazer 2 bolos. E eu falei, nossa, bolo, né? Gostoso, né? Quando a gente viu, era aquele bolo que ele queria. Aquele chocolate que escorria, assim, que não tinha nem... Era o chocolate, não era nem bolo de chocolate, era chocolate com bolo. De tanto chocolate. E ela fez 2. Um pra gente comer lá e outro para levar para casa. E até meu pai conta na época que falou, amor, por que você vai fazer 2 bolos? A gente também está na época das vacas magras, você vai fazer 2, por que um só não basta? Ela, deixa eu. Senti vontade de fazer 2. Mal sabia ela que era o Espírito Santo tocando ela a fazer 2, para levar um para casa depois. Então, queridos, Deus cuida. Mesmo que você esteja passando um momento breve de aflição, incertezas, e aí o ano que vem a economia vai melhorar, não vai? Eu acho que todo mundo pensa nisso, né? Gente, não importa, assim, lógico que importa, a gente tem que ter um mínimo de noção do que os especialistas estão dizendo, mas nós não podemos basear a nossa vida naquilo que os especialistas dizem, porque eles são, sim, abençoados por Deus, estudaram, fizeram a parte deles, que nos dá um bom parâmetro, mas a nossa vida tem que ser baseada naquilo que Deus nos diz, na palavra do Senhor, porque essa é fiel, essa é eficaz, é poderosa para mudar até a economia se for necessário. Se Deus falar para você, olha, esse vai ser o ano da tua vida, e eu já estou profetizando que vai ser em nome de Jesus, o ano dessa igreja, o ano da nossa vida, vai ser pronto. O mundo vai cair lá do teu lado, o mundo vai cair à tua direita, 10 mil à tua esquerda, mas se Deus disse, acabou, fim de papo, e vai acontecer. E é justamente nessas situações que a gente vê o milagre de Deus. A gente estava falando ontem no chá de mulheres sobre milagre, né? Por que hoje a gente não vê tantos milagres? Vocês já repararam nisso? Não tantos que nem na época de Jesus. Será que aconteceu? Jesus mudou? Acho que Jesus já não está mais muito ligado mais nesse negócio de milagre. Isso era para aquele tempo. Não é. Quem mudou fomos nós, que não cremos mais no milagre. Somos nós que somos impedimento para que o milagre aconteça. Por quê? Porque nós nos tornamos tão frios, tão racionais, que nós racionalizamos até o milagre. E falamos para Jesus, Jesus, esse ano não vai ser um ano de milagre não, porque imagina, a economia, olha as previsões aí, como que Jesus vai fazer milagre? Então nós já nos posicionamos de uma maneira que o milagre não acontece. Agora, se nós queremos estar inseridos na sociedade, mostrar para essa sociedade que existe um Deus que pode estar a crise que for, é um Deus que prospera, é um Deus que muda, é um Deus que restaura casamento, é um Deus que pode... Como que nós vamos mostrar? Através da nossa vida. O nosso exemplo, que nem Paulo falava, olha, eu prego o evangelho, se for possível, se necessário, com palavras. Quer dizer, a vida dele já era um testemunho. E, se possível, ele usava as palavras. E eu já falei demais. Para encerrar, ainda em Hebreus, capítulo 12, no versículos 2 e 3. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha,
assentou-se à direita do trono de Deus? Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Então Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ele fez tudo aquilo, morreu por nós, se entregou verdadeiramente, como o pastor disse, não foi uma morte tão simples, né? Foi uma morte muito difícil e dolorosa. Ele suportou tudo isso, a cruz, ele desprezou a vergonha, ele foi humilhado, ele foi injustiçado, né? E tudo isso ele fez para que hoje eu e você, que estamos aqui ouvindo essa palavra, não nos deixemos cansar e nem desanimar e nem nos abater. Se nós entrarmos nessa condição de cansados, desanimados e abatidos, nós vamos anular o efeito da cruz de Cristo. E ela é poderosa. A cruz de Cristo é poderosa para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar. Por isso que essa mesa está posta diante de nós nessa manhã, para que nós sejamos fortalecidos, animados, não desanimados. Olhemos com os olhos espirituais, os olhos da fé, e não com os olhos carnais, porque os carnais nos enganam, os olhos de Cristo não. Amém?